Sobre essa correção, vamos aqui fazer uma pequena oração para a gente iniciar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, e o Senhor está conosco todo o tempo. O Senhor verdadeiramente é o Rei de toda a terra, é o Rei das nações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para essa escola de líderes, para nos capacitar, para que nós possamos continuar subindo os degraus do sucesso, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. E Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está à frente de todas as coisas, por isso que nós te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, antes da gente começar essa correção, primeiro eu quero agradecer, e informar, nós estamos aqui, nós vamos gravar essa correção, porque se futuramente, alguém quiser, por motivo de trabalho, de enfermidade, não está aqui, e é bom a gente deixar essa gravação dessa correção, e aqui a gente também vai passar algumas informações, tá bom? Antes da gente começar essa correção, uma coisa que eu quero que a gente traga à mente, e eu vou abrir aqui lá na Escola de Líderes, a gente colocou os critérios de avaliação. Lembra disso? Tem um documento lá, ele estava aberto aqui, acho que eu mesmo fechei. O informativo, lá no informativo da Escola de Líderes, a gente tem no item D de dado os critérios de avaliação. Então, a gente tem lá, vamos relembrar aqui. A gente tem que a prova, ela vale 5 pontos. As atividades de princípios bíblicos, que são aquelas atividades que nós fizemos junto com a pastora Débora, a primeira atividade da primeira aula, a entrega dessas atividades vale 1 ponto. A atividade, que é o nosso trabalho principal de meditação bíblica, que é a devocional das cartas de 1ª, 2ª, 3ª João, elas valem 2 pontos. E independente da nota, da média, não se vai para o nível 2 sem apresentação do trabalho de meditação bíblica. Depois nós tínhamos também como critério de avaliação a entrega dos resumos dos questionários, valendo 2 pontos. A atividade em equipe de Santa Ceia, aquela Santa Ceia maravilhosa que nós preparamos com batismo, valia meio ponto. A presença e a participação, 1 ponto. E a fidelidade, que é o pagamento da mensalidade do livro, meio ponto. Então, essa é a composição da Escola de Líderes, do critério de avaliação. Total são 12 pontos. Se a gente somar todo esse critério que está lá naquele documento, lá na Escola de Líderes, o total são 12 pontos. E a média para aprovação é 8. Então, hoje eu concluí, porque ontem tinha um pessoalzinho ainda fazendo prova. Então, hoje eu concluí todas as notas, concluí as pendências, vi as pendências de entrega de trabalho, por isso que eu fechei as médias. Algumas pessoas já foram aprovadas pela média, porque também já entregaram o trabalho de meditação bíblica. Algumas pessoas, apesar de terem uma média, acima de 8, elas têm a pendência de entrega do trabalho de meditação bíblica, porque esse é o trabalho mais importante, de todas as atividades, de todos os trabalhos. Tá bem clara essa parte? Uma coisa que a gente também, para fazer essa avaliação, para fazer essa correção, uma coisa que
que a gente, claro, a gente vai falar mais isso, né, na escola de líderes, principalmente no nível 2. Nós estamos sendo preparados, forjados, treinados para sermos líderes de célula. Os líderes de célula, eles representam o Ministério Frutificar nas casas. E nós, como líderes de célula, nós precisamos ter uma aliança, principalmente de comunicação muito fiel com a nossa liderança, né? No nível 1, nós percebemos ainda que algumas pessoas não respondiam, né? Algumas questões que nós perguntávamos. Existem muitas pendências de entrega. Então isso agora vai ser um funil, vai afunilar, vai ter uma exigência maior. Porque a nossa liderança, para que esse trabalho de celularizar, né? Para que as células elas cresçam firmes, fortes, coerentes, nós precisamos estreitar as nossas alianças. Nossa aliança de comunicação, a nossa aliança de um pouco mais de rapidez, né, nas coisas que nós vamos fazer. Então, nós fazemos esse trabalho, claro, a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja dinâmica, com muitas atividades, mas nós temos que nos organizar, principalmente para que a nossa liderança tenha uma visão das nossas células, do crescimento das nossas células, da dificuldade das nossas células, e onde a gente treina essa comunicação aqui na Escola de Líderes. Amém? Então a gente precisa. A prova, né? Falando um pouco mais agora sobre a prova. A prova, de uma forma geral, como que ela foi feita? A prova, ela é 100% alternativa, né? Mas ela foi feita de uma forma onde aqueles que fizeram resumos, aqueles que fizeram os questionários, eles foram muito bem, nós avaliamos isso. As pessoas que mais se empenharam na realização dos resumos, dos questionários, né, que é uma forma de se estudar, tiveram melhor aproveitamento. Todas as questões foram tiradas da apostila. Algumas questões que nós vamos também enumerar aqui, elas foram tiradas do próprio questionário, né? Então, tudo isso, porque a nossa ideia não é fazer pegadinha, a nossa ideia não é, né? E a nossa ideia é que, primeiro, que a apostila, o conteúdo dessa apostila aqui, ela é o suficiente para o nosso entendimento, ela é o suficiente para fazer os trabalhos, para fazer as provas, para a gente entender cada lição, ela é o suficiente, né? Então, por isso que essa avaliação foi feita dessa forma. Uma outra coisa também importante da gente estar falando aqui é que a prova, né, essa avaliação, ela também é um recurso que nós observamos a capacidade das pessoas identificarem heresias. Nós vamos ver algumas coisas aqui, né? Palavra que não está escrito, coisas que não... Pelo contrário, vocês vão até observar agora na correção, né? Isso sim foi proposital, não foi pegadinha, mas foi proposital, para que isso assaltasse os olhos e falasse, opa, né? Não é bem assim. Então, por isso que ela foi feita dessa forma. Vocês acharam a prova difícil? Precisa ler, precisa prestar atenção. Então, vamos lá, vamos à correção da prova. Vocês todos receberam, né, a prova. Cada questão é uma lição, né? Nós não sobrecarregamos, colocamos só a quantidade de lições. Então, diz assim, olha, quais são os princípios bíblicos? Então, eu vou falar de uma forma bem geral, né? No primeira alternativa tem poder, então poder não é. Sim ou não? E aí vocês fazem um sinalzinho. Se vocês por acaso falam assim, eu não concordo não. E aí vocês falam, Geis, mas, né?
Poder não é. Amor também não é um princípio que nós estudamos na primeira lição. Autoconhecimento também não é um princípio. Então resta o quê? O último. Caráter, mordomia, autogoverno, semear e colher, soberania, individualidade, união e aliança. Então ali eu coloquei palavras, né? A gente só precisava decorar os 7, que ali, opa, não foi falado sobre isso, né? Voltando um pouco, que é a questão da atenção, né? Assinale as alternativas corretas, está no plural. Então, se tem uma, se tem duas, se tem três, mas por que você não fez para cada questão uma só? Porque como líderes de célula, minha Bíblia não está aqui, mas como líderes de célula, nós precisamos nos atentar ao que está escrito na palavra de Deus. Uma letra muda, uma letra faz toda a diferença. Então, por isso que agora no nível 2 você vai vir até mais, por quê? Porque nós vamos estar entendendo que na palavra de Deus nós precisamos nos atentar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, ok. A segunda fala: o princípio caracterizado pelo conjunto de qualidades, isso é uma definição. O princípio caracterizado pelo conjunto de qualidades, características, defeitos, hábitos que cada um tem. Qual é o princípio? É caráter, né? Nós estamos aí falando de definição de caráter, foi falado isso várias vezes. A primeira questão, página 17, questão 7, esqueci de falar. A primeira questão, a resposta está na página 17, questão 7. A segunda, página 17. Vocês vão ver que a prova inteira foi tirada, né, da nossa apostila. Beleza? 3. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, qual é o princípio bíblico? E aí nós tínhamos lá essa oportunidade de abrir a Bíblia e falar sobre esse capítulo. E aqui nós também começamos a nos atentar para uma coisa chamada, que nós falamos muito, né, nesse nível 1, que é o contexto. Texto fora do contexto é motivo para heresia. Pretexto para heresia. O contexto fora do texto é pretexto para fazer uma heresia. Então, o livro, essa passagem, Jesus está falando sobre o relacionamento da videira com os ramos. É o versículo. O versículo diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Né? Foi um versículo de contexto, porque às vezes você pode falar, mas parece que o contexto é um... Não, eu peguei o versículo de texto, união e aliança, e o contexto de união e aliança. No nível 2 é uma coisa que a gente vai trabalhar mais os princípios, identificar mais os princípios na palavra de Deus. Fazer esse exercício mais vezes para a gente ficar bem afiado. Beleza até aí? Beleza. O 4, ontem ainda eu falei, ai, que vontade de falar, gente, consulta a Bíblia. Aí a pessoa esquece que lá na Bíblia, essa resposta estava inteira, sabe aonde? No índice. Lá no índice. Então, olha só, Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 do Antigo... No índice estava a resposta. No índice da sua Bíblia já tinha resposta. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, Gênesis, Êxodo, conta, Levítico, Número, Deuteronômio, fazem parte do Pentateuco. Marcos, página 35, algumas pessoas vieram falar, Geisa, eu não concordo, né, que Mateus, Marcos
Lucas e João são os evangelhos e os livros mais importantes da Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? Não é Jesus? E quais são os livros que falam do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus? São os evangelhos. E lá na página 35 diz exatamente isso, que os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Aí veio assim, olha, Gálatas, Efésios, Filipenses são cartas ou epístolas escritas pelo apóstolo João. João? Foi João que escreveu essas cartas? Não, foi o apóstolo Paulo. E, esse relacionamento com a palavra de Deus vai aumentar bastante agora. Amém? E Apocalipse, claro que é o último livro da Bíblia, o livro das revelações. Então, na questão 4, na página 34, na página 35 e a questão 5, eu tirei exatamente de lá, só Ctrl+C, Ctrl+V. Por isso que eu falei, a prova estava de um jeito que quem fez as lições, os resumos, foram muito bem. Benefícios, questão 5, benefícios para a meditação bíblica, que estão nas páginas 44, 45 e 47. São todas. Olha que fácil. Prática da palavra, prosperidade e prudência, regeneração, fortalecer a nossa alma e crescimento espiritual, conhecer as promessas de Deus para serem transformadas à semelhança de Cristo. Eram todas. Essa questão, aí agora eu vou dar uma dica para o nível 2. Essa questão é o tipo da questão que a pastora Débora mais gosta. De colocar todos os itens sendo os verdadeiros. Ela fala porque é uma forma até de cunhar, né? De fixar essa informação, né? Eu não, mas ela gosta. Então sempre vai ter algumas questões que são todos os itens, porque ela como professora, ela entende bastante, então ela vai estar sempre ali firmando essas respostas. Aí vem o item 6. O item 6, no dia da aula, eu já dei a resposta. Eu comecei a aula falando, olha gente, na prova, decora assim, tudo que o homem puder copiar é caráter. Tudo aquilo que o homem não puder copiar é natureza. Se vocês lembrarem disso, pronto, não vai ter dúvida. Então, puro, santo, reto e justo, podemos ser? Sim, então é caráter. Eu posso ser espírito, fonte de toda a vida infinita? Não, então é natureza. Eu posso ser onipotente, onisciente, onipresente? Não, então é natureza de Deus. Eu posso ser transcendente, eterna, imutável? Não, então é natureza de Deus. Eu posso ser boa, misericordiosa, clemente, compassiva, paciente? Posso. Então é caráter de Deus. Eu comecei a aula exatamente assim. Se você decorar tudo aquilo que nós podemos copiar, é o caráter de Deus, porque existe a impressão do caráter de Deus em nós através de Jesus Cristo. Agora, aquilo que não tem como é a natureza de Deus. Detalhe, questão do questionário, tá bom? Vamos lá. 7ª. A 7ª era de atenção. Só dar uma olhadinha aqui. Tem alguém mandando mensagem, mas eu não vou responder. A pastora Vera. Vamos lá. 7. Os benefícios da morte de Jesus. Né? E aí, qual é a questão? Primeira questão, resgate, reconciliação, justificação, adoção, santificação para todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Jesus morreu na cruz, nos deu todos esses benefícios para todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Na segunda alternativa, eu pus um nome escrito, uma palavrinha aí, que já era para você bater o olho e falar, opa, isso é heresia. Exaltação. Jesus não morreu na cruz para nos exaltar. Abre parênteses, cuidado
com ministrações onde coloca o homem no centro do mundo. Cuidado porque você é maravilhoso, porque você é tremendo, porque Deus vai te exaltar e né, quando tiver passar lá na prova, quem não te ajudou? A palavra de Deus, o evangelho é cristocêntrico. A exaltação não é para nós, a exaltação é dele, isso mesmo, Jair. Então aqui quando bateu o olho e viu exaltação, opa, exaltação não. Aí na terceira tinha que esses benefícios é para todo aquele que prega na igreja. Não, isso também não. O benefício é para todos aqueles que entregam. Porque imagina você fala, nossa, eu não prego, então eu não tenho o benefício da cruz? Não, não tem nada a ver, né? Depois, na última, fala que esse benefício para aquele que é batizado, imagina. E a pessoa que aceitou Jesus e entregou o coração dela e 2 minutos depois ela morreu? Perdeu o benefício da cruz? Porque ela não foi batizada? Não. Percebem? Percebe que a gente aí precisa ter uma atenção. Tem diferença? Tem, né? É para aquele que entrega. E essa entrega ela pode acontecer, como eu falei aqui, minutos antes de morrer. Ela vai ter o benefício? Vai, porque ela entregou. Amém? Beleza até aí? O Espírito Santo, olha lá, questão da pastora Débora. Questão 2, 3 e 4. Nós estamos na questão 8, o Espírito Santo ele é tudo. É a cara do jeito que ela gosta. Ele é conselheiro, ensinador e ajudador. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essas daqui são as que as pessoas mais acertaram. É aquele que nos consola e santifica. Todas as alternativas estão corretas. Está lá na questão 2, 3 e 4 do Espírito Santo. Questão 9, meu Deus, era a questão de presente, né? João 3,16. Aonde está escrito claramente o plano de salvação? A resposta está na página 88 e a própria questão 4. Era só ter feito, né? Onde está isso? A gente tem que ter na ponta da língua. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi dada, hein, gente? Essa sim era para não zerar na prova. Questão 10. Fácil. Toda santa ceia, a gente não precisa nem estudar, né? Toda santa ceia a gente ouviu isso. Qual é a sentença dada àquele que come e bebe indignamente? O que é indignamente? De forma errada, né? Se eu estou entendendo aqui, olha. Come e bebe dignamente, de forma errada. Ele come para salvar